Olá pessoal, eu sou a Márcia do blog Mundo Literário e hoje é dia de resenha lá no blog Os Dias Esquecidos, do Thiago Ramos. É um livro muito complexo, aí eu queria uma entrevista com ele, mas ele mora longe e eu mandei umas perguntinhas para ele e propus que ele me respondesse em vídeo. Eu espero que vocês curtam muito, o livro é muito bacana, leia uma resenha. E se gostarem do vídeo, dê um like, se inscrevam no canal, curta a gente na rede social, tem muitas novidades ainda sobre a Bienal. E veja só o que ele respondeu. Desde já, muito obrigada, Thiago. Ele foi muito gentil, muito atencioso, se propôs a fazer assim. E eu achei muito bacana, espero que também vocês gostem, curtem muito. Beijo, fiquem com Deus. Oi, Márcia. É um prazer estar falando aqui contigo. Espero é, esclarecer ao máximo as suas dúvidas e as dúvidas dos leitores, né? É um prazer muito grande poder falar da obra do livro, é, responder essas suas dúvidas e deixar claro qual é o objetivo do livro, né? Que é um livro para divertir, é um livro de fantasia, é uma coisa nova, assim como também é novo para mim o fato de dar entrevista pela internet, é uma coisa que a gente está começando agora. Foi uma proposta sua que eu gostei muito e para mim está sendo muito, muito interessante. É um desafio, fico um pouquinho nervoso, mas eu gostei muito, é uma oportunidade. Então vamos às perguntas. Pergunta número 1. A ideia do livro surgiu de uma forma bem interessante. Ela não surgiu tão rápido assim, demorou um tempo para ela aparecer. Eram histórias pequenas, né, que vinham na cabeça durante a minha infância, minha adolescência, e eu fui montando, eu fui juntando essas histórias numa história só. Era a mesma temática, né? São apenas histórias de uma criança, né, fugindo da sua própria realidade. E foi aí que eu fui criando as lendas, né? As lendas foram surgindo, eram pessoas fantásticas que podiam resolver os seus próprios problemas, né? E ajudar as pessoas. E como era um mundo novo, uma nova gênese, você costuma falar assim, né? Que é uma gênese, também tinha que vir uma língua, né? E eu tinha facilidade para criar língua, né? Os vocábulos vinham naturalmente, mas eu precisei aprender um pouco sobre línguas e como era um mundo novo, tinha que ter uma língua nova, né? E eu fui aprendendo sobre língua, fui montando essa língua e surgiu essa língua do livro. E para completar a informação, essa é uma língua que eu estou mostrando no livro de outras 15 que saíram dela. Então é uma coisa muito grande, né? Fazer uma língua já é uma coisa que alguns acham de doido, mas montar mais 15 línguas foi um projeto bem audacioso, né? Não só montar toda a história, né? Mas também criar o idioma. 2. Como eu disse, era uma história muito grande, uma história tão grande que não poderia ser feito de uma hora para outra. Eu também não estava decidido a criar o livro. Eram só histórias que eu tinha na cabeça e nunca tinha pensado em colocar no livro. Mas depois de 10 anos construindo e juntando essas histórias, surgiu esse conto das lendas. Foi assim também que surgiu o livro, o título do livro. E foi um projeto de 10 anos, né? Foi uma coisa que surgiu na minha cabeça, não quis fazer como um livro, e depois de 10 anos de eu montando essas histórias na minha mente só por diversão, surgiu toda a história do livro, que por acaso eu quis testar a ideia, né? Coloquei em algumas editoras e acabei sendo respondido. Surpreendentemente eu fui respondido, eu não sabia que ia acontecer isso, eu nem levava muita fé de que pudessem se interessar pela minha história. Número 3.
O livro ele é um livro um pouco grande, né? Porque eu dividi a história toda em três livros. Mas cada um dos três podem ser separados em três também. Isso eu fiz por quê? Porque é muito difícil você pegar um livro imenso e sair por aí com ele. Um livro de 600 páginas. Só o primeiro teve 300 e os outros terão a mesma coisa. Então eu decidi quebrar um pouco para poder facilitar o leitor, né? Se ele for juntando, fazendo a coleção, ele vai ter uma coleção onde ele pode pegar a parte que mais interessa a ele e pode assim levar, pode ler em qualquer lugar, a leitura não fica tão cansativa. E isso também foi necessário porque existem apêndices, né? No livro que eles são explicativos, eles explicam a história do livro, a história dos personagens e explicam um pouco da língua também, né? O que eu pretendo ampliar também. Número 4. Ezarote, você sempre me falou que eu iria te odiar porque você gostou dele, mas eu tenho certeza que você fez uma escolha interessante e bem legal essa escolha de gostar dele, porque ele é um personagem atrativo, né? Ele é atrativo mesmo em sua maldade. Ezarote não era para ser o grande vilão da história. Assim como os principais personagens hoje não eram os principais antes. Eu fui mudando isso e ele foi ganhando espaço conforme eu fui criando essa história. E ele cativa por ele ter uma história que às vezes é até bem comum entre nós, né? Muita gente às vezes se revolta com algumas coisas e tomam decisões pouco acertadas. E ele é assim. E ele é um sujeito poderoso, ele tinha uma bela aparência que ele acabou estragando por tomar atitudes ruins. Eu quis ilustrar um pouco sobre decisões ruins que a pessoa pode tomar e acaba levando a um resultado nada agradável. E conforme a história for seguindo, a história dele vai ficando um pouco mais clara. E pode ter certeza, todo mundo que gosta do personagem e for gostando dele não vai se decepcionar com o final que ele vai ter, porque a gente sempre torce para o vilão se dar muito mal, né, e os heróis se darem muito bem, mas vamos deixar que a história conte o que vai acontecer com ele. São coisas bem surpreendentes, eu devo admitir. 5. Heróis, né? A gente torce para o vilão se dar mal e o herói se dá bem. Mas por que no livro os heróis estão se dando tão mal? Não só eles, mas quem os acompanha. Não vamos dar spoiler sobre isso, né? Você me falou sobre Artarandó, uma pessoa com quem você tem um problema com o nome, né? Artarandó e a sua esposa, e tudo aquilo que aconteceu com ele e tal. Mas por que um destino tão ruim com alguém que foi tão forte, tão corajoso? A verdade é que os heróis de verdade que a gente conhece no dia a dia, eles fazem muitos sacrifícios e nem sempre eles são reconhecidos. E muitas das vezes também eles sofrem muito, mesmo com decisões. Normalmente os nossos heróis, os comuns, às vezes até se tornam para-raio, né? Para-raio de críticas. Nem sempre o herói se dá bem. O herói só se dá bem em histórias em quadrinhos, em certos filmes. Mas nessa história existe um pouco de realidade. Eu quis deixar bem claro que os heróis e os vilões nessa história eles terão um final interessante, mas sempre vai existir as dificuldades comuns da vida, né? E vamos deixar claro, a vida não é um mar de rosas. E o caos, né? Mas o que é o caos? O caos é uma força primordial que pode ser sedutora, né? Pode destruir, mas pode renovar também. E conforme a história for se desenvolvendo também, vamos entender mais sobre o caos, porque ele tem algo a ver com o intento, o grande intento de Umê, que é o deus, né, da história. Isso tudo são pequenas partículas que vão se desenvolvendo, mas vão chegar no final e vamos entender por que começou dessa forma. E tem tudo um motivo, né?
Resposta 6. Infelizmente, eu não tenho outras obras publicadas, mas existem muitos projetos até em conjunto, né? Alguns títulos que eu tenho para colocar para frente, como Caçado ao Cronos Vermelho, ou A História da Sombra e Escuridão, que esse é um projeto em parceria. Existem projetos para livros futurísticos e ambientados também no século XIX. Existe muita coisa ainda para sair. E os 9 livros da saga do Conto das Lendas também, né? O primeiro já saiu. Eu digo 9 porque são 3 de 3, né? Então, vamos esperar as novidades aí. E eu já deixei no site alguma coisa explicando, tá? O 7 eu já respondi na 6. O 8. É claro, eu não poderia deixar de dizer que é o Tolkien. Você sabe que eu sou muito, muito, muito fã do Tolkien, né? E embora eu seja fã do Tolkien, assim como muitos outros escritores, e li muito, né? Muitos outros escritores, ainda assim, como um leitor exigente que eu sou, tem certas coisas que eu não gosto. Não sou muito fã de certas coisas, como lobisomem ou vampiro. Às vezes essas coisas surgem até com o Tolkien surgiu. E foi uma das coisas que me inspiraram a colocar o meu livro para frente, né? Porque eu pensei, puxa, eu não gostei dessa parte, porque lá no Silmarillion aparece lobisomem. Então eu falei, puxa, eu não gostei, eu achei que não valeu a pena. Mesmo ele, olha só como é que eu sou chato, mesmo o Tolkien não me agradou nesse sentido, uma coisa muito pequena. Então isso me levou a fazer o meu próprio Silmarillion, né? Foi aí que surgiu o Conto das Lendas como livro, porque o Conto das Lendas nem viria à tona se não fosse por esse detalhe. Eu não iria escrever se não fosse por isso, mas eu quis um Silmarillion para mim. E foi aí que surgiu, e desse teste, né, que eu fiz de colocar o livro nas editoras, acabou que você tenha ele na sua mão, infelizmente não autografado. Me desculpa por isso. Um dia nós vamos vamos realizar, né? Eu vou autografar aí o seu exemplar. Espero que esteja fazendo sucesso nessa época, né? 9. Eu também agradeço muito por você ter me convidado. Eu espero que você tenha muito sucesso com o seu blog, né? Embora eu pudesse ser suspeito para falar isso, porque o seu blog está divulgando o meu livro, mas conforme a gente vai criando novos amigos, a gente vai torcendo por eles. E você é uma dessas amizades que eu tenho, né? Uma das amizades novas que eu fiz por causa desse livro, e a gente tem gostado muito, né? E digo a gente por causa da minha esposa, né? Que uma vez você me perguntou quem é que está fazendo quem é que está fazendo a correção ortográfica. É a minha esposa, né? Que eu digo lá no site, né? Na fanpage, que ela é a minha Audaliel, né? Não que eu seja o Artarandor, né? Mas ela é um equivalente a Audaliel. Ela é a Audaliel da minha vida. E existem também essas... Eu deixei de falar uma coisa, né? Que nós vamos ter mais romance, né? Não só muita aventura, mas vai ter romance também nos próximos. E eu espero que o leitor fique bastante à vontade para me perguntar o que quiser, assim como você me fez essas perguntas. Eu estou à sua disposição, à disposição dos leitores para tirar as dúvidas e quem sabe a gente também não passa uns livros diretamente para o leitor, né? A pessoa pode comprar no site, mas eu estou à disposição também caso o leitor se interesse em comprar diretamente comigo, porque ele já sai autografado, tá? Eu mando direto para a pessoa. Agradeço esse espaço, foi muito bom ter conversado contigo e muito bom deixar esse papo aí para o nosso querido leitor e para quem assiste o blog. Tudo de bom para você e até a próxima.